Fala galera, beleza? Professor Hugo Veritas. Na aula de hoje a gente vai trabalhar uma das estéticas mais importantes do século XIX, tá? Que é a escola realista, o realismo, tá certo? Então vamos entender o seu contexto, o seu conceito, suas principais características e as suas implicações nas artes como um todo, até a literatura contemporânea. Beleza? Então vamos lá. Quando pensarmos em realismo, a estética realista vai trazer nas suas narrativas realidade, vai se aproximar da realidade dos fatos. É o que chamamos aí de verossimilhança. E nada mais é do que semelhança com a verdade. Temos também a presença da crítica. Beleza? A presença da crítica. São duas palavras-chave quando associarmos a estética realista. E como o próprio nome diz, busca essa realidade na narrativa, tá? É a sua grande atração, sua grande novidade, tá? Mas vamos entender um contexto de mundo e aqui no Brasil também, para que a gente possa ver como é que isso foi abraçado, tá? Pensando na Europa, por quê? O realismo não surge no Brasil, surge na Europa, surge na França, com o autor Gustave Flaubert. E a sua obra, Madame Bovary. E o que é interessante destacar dessa narrativa aqui? É interessante destacar que ela vai de encontro a tudo que foi pregado pela escola romântica. A escola romântica pregava uma sociedade burguesa perfeita, idealizada, um casamento que era sempre símbolo de fim das narrativas, ou seja, relacionava a sucesso, né? Os casamentos burgueses, a presença da igreja dava todo um ar de magia, né? Que se perde, tá? Se perde aqui na obra Madame Bovary. A obra causou muita polêmica no período que foi lançado, tá? Vocês têm uma noção, a igreja censurou a obra. Ela foi proibida, foi retirada das livrarias, né? Não pôde circular essa obra. E o autor Gustave Flaubert chegou a ser levado em juízo. Ele quase foi preso por conta dessa obra, tá? Além dessa inauguração, eu vou beber da fonte de algumas correntes. Lembrar que o período que o realismo vai surgir na França é um período que vem após a perspectiva da Revolução Francesa, com ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Esses ideais que ficaram no campo das ideias. Não chegou para a população, que passava por um conjunto de uma grande problemática social. Eu tenho, juntamente com tudo isso, o fortalecimento e o crescimento de conjunto de correntes filosóficas, como o positivismo, que seria aí a valorização da matéria, e aí atrelamos o ter ao invés do ser, né? Quanto mais adquirimos em matéria, maiores ou mais importantes seremos. Perceba, o contexto é um contexto burguês, né? Quando falarmos das estéticas do século XIX, estamos falando da burguesia. A burguesia está em destaque. E aqui, essa característica positivista, ela vai se manter, e se mantém até hoje, né? Para muitos, ainda vale aquele que tem, ao invés de aquele que é. Tá? Eu tenho uma perspectiva determinista, tá? E vai determinar o quê? O meio, o tempo, a raça determinará o caráter deste indivíduo, né? E a gente percebe que aí tem os equívocos, né? Onde não é o fato do indivíduo nascer numa região pobre ou ter a pele escura, ser negro, vai determinar o seu caráter. Mas era algo que foi pregado, foi muito valorizado no século XIX e repercute até os dias atuais. Temos o evolucionismo,
que traz uma perspectiva que se adapta, aquele que está melhor adaptado sobrevive, né? Na sociedade também isso faz parte, tá? E temos aí a perspectiva marxista trazendo os ideais de lutas de classe, beleza? Bom, aqui pensando no contexto Europa, que vai também respingar Brasil, aqui no Brasil, tá? Pensando no contexto histórico, social e político no Brasil, o que é que nós temos? A segunda Revolução Industrial, que não é um evento nacional, mas e sim internacional, mas que respinga muito fortemente aqui no Brasil. Temos o segundo reinado, aqui do Dom Pedro II. Temos capital, Rio de Janeiro. Lembrando que quando você pensar nas estéticas literárias do século XIX no Brasil, Rio de Janeiro é um grande centro, capital do país. Temos a abolição da escravatura e também a proclamação da República. Perceba a miscelânea de eventos e transformações sociais nesse período. É muito grande. É uma efervescência, tá? O mundo passa por grandes transformações. E aqui no Brasil não é diferente. Mas vamos às características. Vamos procurar enxergar as principais características realistas. Temos a oposição aos ideais românticos. Galera, aí eu deixo claro já para vocês que a estética realista vive um ciclo antirromântico. Ou seja, ela é oposta, tá? Oposta ao romantismo. É completamente diferente, certo? Retrato fiel da realidade, a perspectiva fidedigna. Aí eu tenho, ó, a verossimilhança, mais uma vez, ó, a verossimilhança, que nada mais é do que uma semelhança com a verdade. Retrato fiel das personagens, tá? Busca do objetivismo, ou seja, direto, preciso, cirúrgico, sem arrudeios e sem a presença de elementos como a emoção e o sentimento nesse texto, tá? É claro que em algum momento ou outro essas características de elementos e sentimento podem aparecer dentro da narrativa, mas não é uma regra, assim como era no romantismo. Lembrar que no realismo nós temos o texto em prosa, tá? A escola romântica nós tínhamos textos, prosa e poesia, beleza? Presença do cientificismo e materialidade. Galera, ó, cientificismo, ciência, razão, materialidade, a perspectiva daquilo que é palpável e não divino, tá? E é interessante ressaltar que quando eu tenho forte presença da ciência, eu tenho uma queda da igreja. Lembrando, a escola anterior, a igreja tinha grande papel, era uma grande influenciadora, tá? Temos aqui também crítica à burguesia e às instituições. Pessoal, nós temos enquanto autor, né, realista, nacional, Machado de Assis. E ele vai fazer isso muito fortemente, tá? Crítica à sociedade burguesa, à sociedade mandante, né? Determinando um conjunto de comportamentos e valores, e as instituições. Quais são essas instituições? Casamento, tá? O casamento por interesse, não um casamento por amor. E a igreja, né? Que se apresenta com seus representantes de maneira divina. Então, o realismo passa a fazer essa crítica, tá? Mostrando que esse comportamento não é tão perfeito como apresentava-se lá no romantismo, tá certo? A gente vê isso em obras como Dom Casmurro, Memórias Póstumas de Brás Cubas, beleza? A denúncia social que atrela-se, fica presa na perspectiva do Rio de Janeiro, tá? Mas denuncia sim, começa a fazer críticas sociais que são muito pertinentes e que, com o passar do tempo, isso vai repercutir nas estéticas literárias do século XX e, sobretudo, nas estéticas literárias
presente em toda a literatura contemporânea aqui no século XXI. Temos personagens comuns, não divinos, não distantes da nossa realidade, como existia no romantismo. Aprofundamento psicológico. Pessoal, essa característica aqui é uma das mais importantes características do realismo. Por quê? A gente tem enquanto característica o cientificismo. Ou seja, a razão está valendo, a ciência está valendo, a igreja está caindo. E aí eu tenho o advento da psicanálise lá com Freud. Machado de Assis bebe dessa fonte e traz isso nas suas narrativas, dando características não só físicas, não características apenas do status social da personagem, mas também características psicológicas, traços psicológicos das suas personagens. E isso é algo inovador, tá? Temos um romance de caráter documental, tá? É um documento, um registro da época, e aí nós temos a perspectiva de letramento literário, né? Conhecer a história, conhecer os fatos históricos a partir das narrativas literárias. Temos uma linguagem descritiva, muito detalhista, ambiente, personagem, tudo isso é muito criterioso, tá? Temos temas urbanos, sociais e cotidianos. Então perceba, são temas do agora, do que está acontecendo agora e o aqui, né? Não é nada distante, não é nada de futuro, não é preso ao passado e nem a idealizações. É o agora, né? É a verdade nua e crua, incluso, tá? Temos aqui a perspectiva do Brasil Império, Brasil República, esse período de transição, tá? E isso vai estar aparecendo, obviamente, dentro das narrativas, essa influência. E temos uma outra característica importante, que é o adultério. Quando vocês pensarem em romantismo, casamento, final feliz, né? Isso é muito comum, inclusive, nas novelas. Muito comum. Por quê? Porque dá a ideia de que aquele casal venceu, aquele casal é perfeito, é feliz, né? Só que, no realismo, a palavra é adultério, tá? Diferentemente do romantismo, eu tenho adultério no realismo. E é impressionante, tá? Dificilmente você vê uma narrativa onde as personagens não recebam aí um par de 11. É impressionante, é impressionante. E aí, o grande autor, tá, desse período realista no Brasil, Machado de Assis. Quem introduziu o realismo no mundo, Gustave Flaubert com a Madame Bovary. No Brasil, Machado de Assis com a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, tá? É a obra inaugural do realismo. É interessante ressaltar que Machado de Assis é um autor que transitou. No finalzinho, ele produziu obras no finalzinho do romantismo, tá? Naquela perspectiva mais social, saindo daquela questão mais idealizada, e inaugura o realismo. Ele se destaca no realismo, beleza? Memórias Póstumas de Brás Cubas, temos aqui Dom Casmurro, temos Esaú e Jacó e Quincas Borba. Vamos lá. Memórias Póstumas de Brás Cubas. A gente tem um defunto autor, não um autor defunto. Alguém que produz sua biografia, sua autobiografia após a morte. E aí, quem é esse indivíduo? Um burguês. E aí que Machado de Assis vai fazer cair por terra a ideia do ser burguês, dessa sociedade burguesa perfeita, tá? Temos aqui Dom Casmurro, ele vai falar de patologias, né? Ele vai falar da psique, ele vai falar das questões psicológicas, sobretudo com o personagem central, Dom Casmurro. Temos Esaú e Jacó, e vai apresentar muito essa transição do que foi o Brasil Império, o Brasil República. E temos também Quincas Borba. Certo, senhores? Então veja só, toda essa missão de informações, sobretudo da perspectiva da crítica, da realidade dos fatos, da verossimilhança, elas vão implicar, vão repercutir
nas estéticas do século XX, por exemplo, o pré-modernismo, o modernismo e também a literatura contemporânea. Beleza? Então ficamos por aqui. Inscreva-se no canal, tá? Ative as notificações. Ficam ligados aí nas próximas aulas, beleza? Um forte abraço